eu sou a Brenda e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as fases do trabalho de parto. Para você conhecer mais o seu corpo, identificar ali o que está acontecendo. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo para ele chegar a mais pessoas. Ativa o sininho das notificações para você não perder nada e se inscreve no canal. Quando a gente está grávida e vai chegando ali as 38 semanas, a gente já começa com aquele sentimento de ansiedade, de medo, de insegurança. É muito comum, são muitas emoções que a gente está passando, né? E tudo que a gente quer é que chegue o momento tão esperado da chegada do nosso bebê. E o trabalho de parto é dividido em 3 fases. A primeira fase é aquela fase da dilatação e das contrações. A segunda fase do trabalho de parto é a expulsão. De fato o nascimento do bebê. É quando você sente muita vontade de fazer força. Essa é a segunda fase. A terceira fase é a saída da placenta. Muita gente pensa que, né, acabou, o neném nasceu, já acabou o trabalho de parto. Mas não, depois de uns 10, 15 minutinhos, termina o trabalho de parto com a saída da placenta. E quando a gente está grávida, a gente fica confusa, né? Acontece qualquer coisinha, a gente sente ali uma contração de treinamento, vaza um líquidozinho que a gente não sabe se é xixi ou se a bolsa rompeu. E a gente fica naquela dúvida, começou, não começou, o que eu faço? Aí você liga pro seu médico ou vai no consultório e ele fala que não é a hora. Ou então, né, a minha médica, por exemplo, me falava muito que quando chegasse a hora eu ia saber, pra eu ficar tranquila, que eu ia saber. E era, assim, aquela ansiedade. E, assim, no trabalho de parto, dentro da primeira fase, tem aquela fase latente. O que é a fase latente? É quando começam aquelas contrações de treinamento, só que com um pouquinho de dor e com mais frequência. É quando começa o apagamento do colo do útero e começa aquele processo de dilatação. Se você, né, for numa consulta, o seu obstetra ou a sua obstetra vai fazer o exame de toque e vai te falar se você está ou não em trabalho de parto. Mas geralmente essa fase ela pode durar dias, pode durar assim até semanas. No meu caso, por exemplo, durou 2 semanas. Eu comecei a dilatar, mas foi 1 centímetro, uma semana depois era 2 centímetros. E assim eu não sentia nada. Tem gente que não sente nada até a fase de trabalho de parto ativo. São casos raros, mas acontece. Mas então, voltando ao assunto, nessa fase latente são aquelas contrações um pouquinho mais dolorosas, que você acha que está em trabalho de parto, mas na verdade você não está. E quando você chega no hospital, eles te mandam de volta para casa falando que você pode esperar mais por lá. E essa fase é quando a sua dilatação está entre 3 e 4 centímetros. Chegou nos 4 centímetros, aí passa para a segunda fase. Muita gente fica com medo, né, de não ir para o hospital e o bebê acabar nascendo no carro, ou nascendo no ônibus, ou nascendo em casa mesmo, sendo que não é um parto domiciliar, né? Mas em geral isso não acontece. É um processo um pouquinho mais duradouro e mesmo que você tenha um trabalho de parto mais rápido, vai dar tempo. A não ser em casos raros que tem aquelas mulheres que têm o bebê muito rápido, né? Mas são exceções. Quando chega nessa fase, depois dos 4 centímetros, você nota que suas contrações deixam sua barriga muito dura assim, igual pau mesmo. E você fica mais tensa, elas costumam ser mais doloridas. Você até consegue ficar ativa, né, durante os intervalos, conversar, se distrair, até rir um pouco, mas durante as contrações você sente uma cólica, como se fosse uma cólica intensa que você quer ficar mais quieta, não quer interagir tanto. É muito importante que quando você esteja ali naquela fase latente, perto já dos 3, 4 centímetros, onde os médicos te mandam de volta para casa, você comer e beber bastante água. Porque pode ser que quando você chegue no hospital e talvez tenha que fazer uma cesárea ou tomar uma anestesia assim mais séria, você tem que fazer jejum. Aí você vai ficar com bastante fome, o que não é legal e não te ajuda no seu trabalho de parto. Então você
come bastante, bebe bastante água enquanto você pode. E aquela fase mais ativa, né, depois que você passa dos 4 centímetros, as contrações costumam durar mais tempo em intervalos menores. Você sente várias contrações com tempos mais ritmados, né, por exemplo, de 10 em 10 minutos, 5 em 5 minutos, que aí o seu corpo está dilatando para poder chegar nos 10 centímetros e assim acontecer a expulsão, né, o nascimento do seu bebê. Nessa fase das contrações ritmadas, né, 5 em 5 minutos, contrações que duram mais tempo, nessa hora você definitivamente está em trabalho de parto, tá chegando a hora. É legal de falar também que na fase latente, né, que é ali quando você está com uns 4 centímetros, eles costumam te mandar de volta para casa quando você vai para a maternidade. Se você morar perto da maternidade, que não custa muito tempo para você chegar, aí você pode voltar para casa tranquila. Agora, se você estiver tendo contrações de 10 em 10 minutos e você morar, tipo assim, a 3 horas da maternidade, geralmente isso acontece em cidades muito grandes, que tem muito trânsito, aí você vai para o hospital e fica. Porque 10 em 10 minutos já é um intervalo assim que seu trabalho de parto ativo mesmo pode começar a qualquer momento. E se você tiver tido pelo menos 2 contrações que duraram 60 segundos na última hora, é muito importante que você vá para o hospital caso você não more muito perto, porque o trabalho de parto também pode começar ali a qualquer momento. Agora, se você mora ali pertinho, uns 30 minutos, 1 hora, quando você tiver contrações de 5 em 5 minutos, você pode ir para o hospital. É muito importante, né? É legal também você monitorar. Tem vários aplicativos hoje que eles monitoram a hora que começou, a hora que termina, o intervalo, para você ter mais controle e saber a hora certinha de você ir para a maternidade. Na fase ativa mesmo, né, do trabalho de parto, que começa a fazer sentido o que, igual a minha médica falou, que a hora que chegasse eu ia saber. Dói muito. Existem casos raros de mulheres que não sentem muita dor, mas em geral dói bastante. Você sabe que aquela ali é a hora, costuma doer bastante por mais tempo e os intervalos são bem mais curtos. Apesar dessa dor, é uma dor mais suportável. Quando você está ali de 5 a 8, 9 centímetros, é uma fase assim, mais tranquila teoricamente, porque você suporta melhor. Você já começa a ficar impaciente, né, meio introspectiva, mas é suportável. E existe aquela fase de transição também, que você está no trabalho de parto ativo, mas vai chegar aquele momento que você vai ficar estressada, que você não vai querer ouvir a voz de ninguém, que você não vai querer conversar, você não vai querer nada. Você vai só sentir uma vontade incontrolável de fazer força e vai sentir muita dor. Mas é esse momento que é o momento da expulsão. Nesse momento, chegou a hora mesmo. Você, né, se você for um pouquinho mais forte, não tiver pedido antes, você começa a pedir anestesia, você pede cesárea, você só quer que o bebê nasça logo, porque você já não aguenta mais. O trabalho anterior, ele pode durar horas, mas esse momento, né, esse momento da expulsão mesmo, ele costuma durar muito pouco. Não costuma durar nem 1 hora, pra te falar assim. Então, já deixa as malas no carro pra você não esquecer nada, confere tudo direitinho antes, pra você não ter nenhum imprevisto e nenhuma surpresa. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do curso Mamãe Completa. Inclusive, dentro do curso tem um módulo de preparação para o parto, e que é muito bacana, que te ajuda bastante a lidar com a dor. E ele também trata de temas desde a gestação até o 6º mês de vida do bebê, com bastante conteúdo relevante. Dá uma conferida lá. Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo e até a próxima!